Oi, hoje a gente vai conversar sobre um conceito que todo mundo conhece, mas talvez de um jeito um pouco diferente: o julgamento. Só que esquece aquela imagem de um tribunal, de um veredito final. A gente vai explorar o julgamento como uma jornada para dentro. É sobre um chamado para o despertar, e no fim das contas, sobre autoaceitação. Bora entender como isso funciona? E o ponto de partida é justamente esse aqui. Ver não é suficiente. Pensa só. Depois de um momento de clareza total, sabe, quando a ficha cai sobre alguma coisa importante na nossa vida, a consciência percebe uma coisa fundamental. Não adianta só enxergar a verdade. É preciso fazer alguma coisa com ela. É essa inquietação, essa faísca, que dá o start em toda essa jornada. E essa faísca, né, ela tem nome. É o chamado para o despertar. É aquele ponto de virada, aquele momento em que a vida ou a nossa própria consciência não aceita mais só uma observação passiva. Ela começa a cobrar uma resposta, sabe? Uma atitude de verdade. Imagina só a cena. De repente, uma verdade sobre a própria história vem à tona. E aí, pronto, a gente se vê numa encruzilhada. Porque essa clareza toda lá não vem de graça. Ela exige uma ação. Não dá mais para ignorar, para fingir que não viu. A pergunta que fica no ar é, tá, e agora? O que fazer com essa nova consciência? E aqui está o pulo do gato, a ideia central de tudo isso. O julgamento, nesse sentido que a gente está explorando, é o ato de assumir quem a gente se tornou depois dessa travessia toda. Não tem nada a ver com o ser julgado, avaliado, punido, é sobre se responsabilizar pela própria história. É olhar para tudo e dizer, ok, isso aqui sou eu e eu banco isso. Então, quando a gente assume essa responsabilidade, a gente chega de novo numa encruzilhada. É quase inevitável. E é bem aqui que a consciência precisa fazer uma escolha. E é uma escolha fundamental. E a partir desse ponto, basicamente dois caminhos se abrem. De um lado, tem a resposta consciente, a resposta de luz, digamos assim, que é o quê? Se posicionar, assumir a responsabilidade e, com isso, caminhar para um renascimento. Mas tem o outro lado, o lado da sombra, que é cair na autocondenação, se afogar na culpa e, no fim das contas, ficar paralisado, estagnado. E olha, essa escolha, ela define todo o resto da jornada. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse caminho da sombra, o da autocondenação. O que acontece na prática quando essa nova consciência, esse despertar, não é integrado de um jeito saudável? E aí que mora um paradoxo bem cruel. O despertar, que deveria ser algo para libertar, acaba paralisando. A pessoa passa a enxergar tudo com uma clareza absurda, mas em vez de usar isso como um trampolim para a mudança, ela fica presa, imobilizada pelo peso da culpa. Aquela revisão da própria vida vira um tribunal interno, sabe? Um que nunca descansa e é super implacável. E essa paralisia, ela não é abstrata, não. Ela aparece de formas bem concretas. Por exemplo, uma autocondenação que não para nunca. Aquele arrependimento estéril, sabe? Que só fica remoendo e não leva a lugar nenhum. Um medo constante de errar de novo que te impede de tentar. E claro, uma rigidez moral, um perfeccionismo que sufoca. No fundo, é um ciclo vicioso de autopunição. Mas felizmente, existe uma saída para esse ciclo. E a porta de saída, ela começa com uma virada de chave, uma mudança de perspectiva. É aquele momento em que uma nova compreensão, uma nova luz, permite quebrar essa paralisia e, finalmente, começar o processo de cura. E a primeira grande chave para essa libertação é entender isso aqui. Reconhecer o passado não é o mesmo que ficar preso a ele. Parece simples, né? Mas é profundíssimo. É a gente entender que olhar para os próprios erros, admitir as falhas, é um ato de consciência, de maturidade. Não é uma sentença de prisão perpétua que a gente se dá. E quando essa ficha cai, gente, uma transformação poderosíssima acontece. A verdade, aquela mesma verdade que antes era um peso, um fardo que esmagava, ela se transforma em impulso, vira combustível para o renascimento. Toda aquela energia que era gasta se culpando, se remoendo, agora é redirecionada para construir o futuro. Então, para resumir essa virada, o passado para de ser uma sentença e passa a ser visto como aprendizado. Simples assim. A pessoa aprende a assumir seus erros sem se destruir no processo. Ela responde àquele chamado da consciência com maturidade. A vida, a partir daí, passa a ser guiada pela fidelidade à verdade, e não mais por aquele medo paralisante de errar. Ok, com o passado integrado e o processo de cura a todo vapor, a jornada chega na sua etapa final, que é o quê? Trazer toda essa transformação de dentro
para o mundo real, para o nosso dia a dia. E isso é fundamental, porque essa decisão interna de mudar, de renascer, não pode ficar só no campo das ideias, né? Ela precisa ser encarnada. Precisa aparecer nas nossas ações, no jeito que a gente se relaciona, no nosso trabalho. Não é só uma mudança de mentalidade, é uma mudança de vida de verdade. É no mundo real, na prática, que o renascimento se completa e se torna uma existência concreta, integrada e viva. Então, se a gente fosse resumir essa jornada toda, ela se desenrola em 3 passos bem claros. Primeiro, vem o chamado, que é quando a consciência desperta. Depois, a resposta, que é o momento de assumir a própria verdade, a própria história. E, por fim, a realização, que é viver esse renascimento no mundo, na prática. É um processo que, no final, leva a uma transformação profunda. E para fechar, fica uma reflexão. Depois de toda essa análise, a questão volta para a gente. Quando se olha para dentro, qual é a verdade que emerge? E mais importante ainda, que resposta essa verdade está pedindo, hoje, aqui e agora?